Olá, meu povo querido. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando uma nova semana e acredito que será uma semana abençoada, como todas foram e serão no futuro. Em nome de Jesus. Começando aí com friozinho, graças a Deus, e para refrescar, né? Passamos por um período de muito calor e, enfim. Hoje, gostaria de falar com vocês o seguinte, um tema muito importante, inclusive o tema dos primeiros passos que um cristão começa a dar, ou, por exemplo, gatinhar, sobre o batismo. Por que eu resolvi falar sobre esse pequeno tema, pequeno sermão, por assim dizer? Onde eu estive na igreja, e o dia de ceia, né? E aí já tinha passado a mensagem, aí chegou um casal, uma senhora e um rapaz, sentou do meu lado, não falaram nada, não cumprimentaram, não. E aí, logo no momento que estava já passando a ceia, né? E, e aí, ele de paletó, tudo direitinho, lendo a Bíblia, tal. E aí passou o pão, ele não pegou, passou ele não pegou. Aí como a pastora tinha falado sobre o pastor, parece ser uma pastora, não sei, tinha falado que o batismo já estava próximo, não sei se é nesse mês ou mês que vem, e eu resolvi perguntar para ele: aí, jovem, tudo bem? Paz, tal. Porque eu falei, de repente ele tá ali, provavelmente a senhora que estava do lado dele é a mãe, ou a avó, não sei, porque ele aparentava muito jovem, seus 30 anos, 40 mais ou menos, nem isso. E aí, como ela tinha falado, passou o pão, ele não pegou, aí eu falei assim: aí, irmão, tá se preparando pro batismo? Porque, claro, né, passou o pão, a pessoa não pega, você vai perguntar o que para ele? Ou para ela? E aí, irmão, por que você não pegou o pão? Né? Então, como a pastor tinha falado lá na frente que o batismo estava próximo, aí eu perguntei, peguei essa para perguntar para ele: irmão, tá participando tá esperando para se batizar, né? Ele falou: sim, eu tô esperando. Ele estava lendo a Bíblia, né? Tava de pé com a Bíblia aqui lendo, tal. E aí ele falou: sim, eu tô me preparando para se libertar, e aí depois que eu for liberto eu me batizo, né? Aí fiquei para perguntar para ele o que ele precisaria ser liberto. Só que aí passou o suco, né? Ele não pegou, tal. E aí eu perguntei: mas por quê? Que o irmão tem que o irmão precisa ser liberto? Aí ele disse assim: não, é porque é o seguinte, eu, quando era criança, adolescente, não sei, bateu a cabeça aqui, ou tomou uma pedrada na cabeça, não sei o que, não sei o que, e a partir daquele momento, ele faz alguns anos que ele está tomando remédio psiquiátrico, remédio controlado, né? Aí aí eu falei: ah, tá, tudo bem e tal. Aí eu comecei a conversar com ele ali, enquanto tinha passado o suco e tal. Aí ele tava conversando, um pessoal foi lá na frente para pastor orar e tal. Aí eu falei para ele: olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso não é motivo para o irmão se libertar, porque isso aí é um problema que todo mundo tem. Aí eu falei para ele, por exemplo, eu tomei remédio controlado, psiquiatra, por 20 anos.
Tomei um monte de remédio. Clonazepam, diazepam, amitril, sertralina. Ele falou, é esse que eu tomo, sertralina. E o sertralina é fortíssimo, né? Ele deixa você... Eu vi o jeito dele, o jeitão dele assim, meio, né, desconexo da verdade, porque... Da explicação, porque depois ele falou que era genético, era da mãe. E aí eu falei pra ele, olha, não é porque eu também tomei remédio por 20 anos e quando eu realmente caiu a ficha, eu pensei o seguinte, falei assim, peraí, faz tanto tempo que eu tomo remédio, porque esse remédio só vicia, não cura não, nunca, só vicia a pessoa. Eu tomo há muito tempo e primeiro Pedro 4,7 fala que para entregar toda a vossa ansiedade a Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu passei a crer verdadeiramente nessa palavra, eu falei, eu vou largar o remédio. Porque eu sou crente, eu vou à igreja, eu oro, eu faço tudo direitinho. Por que eu vou passar o resto da vida tomando remédio psiquiátrico se esse remédio só vicia? Eu falei para ele, eu comecei a tomar já estava tomando 4. Ou seja, 25 miligramas cada um, 100 miligramas estava tomando. E aí comecei a conversar com ele e tal. Aí ele começou a falar uns negócios lá, porque o diabo, porque a seta maligna, porque maldição hereditária e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei para ele, mas é a primeira vez que você já foi de alguma outra igreja? Ele falou, não, eu fui da Deus e Amor. Eu fui da Deus e Amor. E aí começou a falar, eu falei, tá, você foi da Deus e Amor, mas mais uma pergunta, lá você não chegou a se batizar? Ele falou, não. E agora eu vim pra cá, pra Paz e Vida, eu acho que ele não era dessa Paz e Vida, acho que só veio visitar, ele deve ser de outra Paz e Vida, de uma outra cidade lá que ele falou, que eu não me lembro. E aí comecei a conversar com ele, eu falei, irmão, isso não é motivo porque a maioria das pessoas que estão aqui são doentes, tomam remédios. Por exemplo, minha esposa toma remédio ela é hipertensa, por exemplo. Tem muitas outras pessoas aí que, por exemplo, perderam tem muitas pessoas aqui na igreja que perderam seu ente querido e estão ansiosos, estão às vezes até tomando remédio para depressão, como você está, e isso aí não é uma seta maligna, não é um impedimento da pessoa, por exemplo, se batizar, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é porque... Então eu percebi que é daquelas pessoas que encheram a cabeça dele de lixo religioso, até porque ele falou que é da Deus e Amor. Da Deus e Amor, meu amigo, eu fui da Deus e Amor, 12 anos da Deus e Amor, tá? Fui 12 anos a Deus e Amor, cheguei a ser pastor lá. Eu não gosto de falar pastor, porque pastor é um ofício muito delicado. Dirigente de igreja eu fui, professor de escola dominical lá, fiquei 12 anos lá. E ali, eu não falei para ele, mas vou falar para vocês. Essas igrejas neopentecostais, que acreditam em maldição hereditária, seta maligna, etc e tal, enche a cabeça da pessoa de lixo religioso. Eu sei porque eu era de lá e minha cabeça era cheia de lixo religioso. Superstição, batia um vento no rosto, já sai, queima, dava um tropeção na calçada, queima Jesus, queima. Cheio de superstição. Então essas igrejas neopentecostais enchem a cabeça da pessoa de lixo religioso. E as pessoas vêm para outra igreja com esse mesmo costume de... E aí ele ficou olhando meio para mim assim, depois que eu cheguei em casa, né, eu conversando com a minha esposa. Aí eu cheguei em casa e falei assim, aquele irmão como ele era da Deus Amor, ele deve ter olhado para mim e falou assim, acho que ele deve ter pensado o seguinte, você, Guilherme, tem que se converter com essa barbona aí. Por quê? Porque lá na Deus Amor é pecado ter barba. Pecado ter barba, pecado mulher cortar cabelo, pecado usar calça comprida, enfim, inclusive até esses dias aí, que eu acho
um voltar atrás, uma coisa primitiva. A Assembleia de Deus, o presidente da Assembleia de Deus, proibindo que os obreiros e até pastores usem barba. Como pode um negócio desse? Quer dizer, Assembleia de Deus, fundada em 1910, por dois suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre, e em vez de crescer no conhecimento, não, está regredindo, está voltando para trás. Pastor, presidente falando que na Bíblia, eu não sei onde ele achou, não pode usar barba. Pelo amor de Deus, né? Então, essas igrejas, inclusive até a Assembleia de Deus, não são todas, tá? Mas inclusive muitas Assembleias de Deus, que inclusive não é pentecostal, mas algumas Assembleias de Deus se tornaram neopentecostal, porque acredita nessas babaquice de usar barba, de proibir isso, proibir aquilo. Daqui a pouco a Assembleia vai proibir até televisão também, igual a Deus Amor proíbe. Eles enchem a cabeça da pessoa de lixo religioso. E aí eu falei para ele, não, você pode batizar tranquilo, tá? Não precisa se libertar, porque isso aí é um remédio que você está tomando, é para o seu próprio bem, porque você acha que você tem problema, não sei se é depressão, é ansiedade, não sei, porque o sertralina é para pessoas depressivas e ansiedade. Todos os remédios que você toma, psiquiátrico, ele, além de ser para depressão, ele é para ansiedade. Então o remédio para depressão é também para ansiedade. E a pessoa que for tomar remédio para ansiedade, ele também vale para depressão. Então eu falei para ele, olha, pode se batizar tranquilo, tá? Não precisa se libertar, que isso não é uma doença. Tudo bem, você está doente, você crê que isso aí é uma doença, se você crê. Não, porque é muita seta. Olha a cabeça do rapaz. É muita seta, é muito maldição hereditária, mas cheio de lixo religioso na cabeça. Eu falei, não. Tem muitas igrejas aí, inclusive até na minha eu já ouvi falar, negócio de maldição hereditária. Eu falei, Jesus já se fez de maldito por mim na cruz. Não preciso mais se preocupar com maldição hereditária. Você pode ter um problema genético do seu pai e da sua mãe. Todas as pessoas, por exemplo, a minha esposa, ela tem um problema dela, problema genético, porque o pai e a mãe já teve. Então não é maldição hereditária. Aí tem... às vezes eu fico doente, viu? Com pastores, chamo de pastor por educação, mas vou te contar, viu? Pregadores da palavra de Deus, dessas igrejas neopentecostais que está surgindo aí hoje, fora as que já tem, né? Colocando na cabeça das pessoas maldição hereditária, você está doente, vamos fazer campanha contra as obras da macumba, vamos fazer campanha da prosperidade. São as igrejas neopentecostais que adotam isso. Por isso que tem, por exemplo, revelações aí, sem pé nem cabeça. Eu estava agora ali tomando café e pensando, né, lembrando quando eu era da Deus e Amor, e até hoje ainda tem. A pessoa prega lá a palavra, não entendeu nada, mas tudo bem, abriu a Bíblia e falou, bel prazer. E depois, quando acaba o culto, faz aquela fila de pessoas. Homens são poucos, mas a maioria é mulheres. Fazer a fila porque a fulana de tal que pregou, ou o irmão ou a irmã que pregou, ora por revelação. Aí eu vou lá agora ver o que Deus tem falar sobre a minha vida. Quer dizer, palavra, não entendeu nada, só foi na igreja para esperar. Inclusive tem umas que chega da metade do culto para o fim, e outros chega quase no finalzinho. Por quê? Porque ele vem atrás de revelação. Não quer saber de palavra, apesar que não tem também. Não tem. O que o pregador vai pregar é um absurdo, é uma coisa que... E muitas coisas que eles usam, eu não sei, a maioria dos pastores hoje estão virando coach. A maioria que
coisa que eles usam, parece que é para sensibilizar o coração da pessoa. Porque aí começa, pega o microfone, porque Jesus, sabe, né? Ele morreu na cruz, ele derramou o teu sangue, sangue carmesim, e aquela cruz de espinho que fincou na cabeça dele, o sangue caiu gota. Aí eu já vi pessoa até dizer, Guilherme, eu não aguento mais, porque todo culto tem que falar que a igreja está ali há 30 anos pregando, falando sobre isso, não entrou ninguém mais novo, tá? Mas é sempre, parece que é sensibilizar o coração da pessoa. Porque Jesus morreu, olha irmão, porque Jesus morreu, porque o sangue dele desceu em seu favor, e ppp, e papapá, e lá, quer dizer, parece que é sensibilizar a pessoa, fazer as pessoas chorar. Isso é uma espécie de coach, né? Que é mexer com o ego, com o ego não, com a sensibilidade da pessoa. E aí fala lé com cré, e aí se for entrevistar a pessoa ao sair na porta da igreja, que o pastor pegou, ixi, rapaz, nem sei. A pessoa estava tão preocupada com o dia de amanhã que nem... E se for igrejas que pastores, pregadores oram por revelação, eles vão mais para fazer a filinha, para entrar na fila, para... Igual esses falsos profetas que tem por aí, que fila de milhares de pessoas só para pôr a mão na cabeça da pessoa e... Quer dizer, então, aí eu falei para ele, não, irmão, não, você pode se batizar, você não precisa se libertar, não, tá? Porque, principalmente, a nossa luta, ela nunca vai terminar. A nossa luta é luta interior. Porque quando você aceita Jesus, por enquanto você aceitou Jesus, aceitou? Ele falou, aceitei. Então, Deus coloca um anjo ao teu lado para te guardar, conforme diz lá em Hebreus 1,14, né? Coloca ele para te guardar até você cumprir a justiça divina e se tornar uma nova criatura. Por quê? Hebreus 1,14. Não são todos espíritos ministradores, falando dos anjos, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então é assim, quando você se batiza, por exemplo, você ainda não é batizado, tá? Tem um anjo aí te guardando. Quando você resolve se tornar nova criatura, desce as águas, sepultamento seu, e depois você se levanta das águas, ou seja, uma espécie, um símbolo da ressurreição, você se tornou nova criatura, você nasceu de novo, e aí sim o Espírito Santo entra na tua vida. E aí sim a luta vai começar. Por quê? Porque o que você fazia lá no mundão, não pensa que você aceita Jesus, se batiza, vai ficar tudo bem, você agora não vai sentir mais paixões carnais, etc e tal. A luta é dentro de você. Conforme diz Gálatas 5,16. A luta da carne contra o Espírito Santo. Por quê? Porque agora você recebeu o Espírito Santo, porque agora você é nova criatura. Então formou uma guerra dentro de você. Ainda falei para ele, tem muitas pessoas que por não entender, elas falam assim, eu já conversei com pessoas, falei, e aí, e o batismo? Tudo bem, tudo certo? Beleza, tal. Mas você precisa de ver, irmão Guilherme, passa uma luta. Mas que tipo de luta? Você precisa de ver, perco o ônibus várias vezes. O ônibus passa para ir trabalhar, eu perco o ônibus. Chego atrasado. Acontece, sei lá, uma coisa na minha vida. Assim. Aí eu pergunto assim, tá, mas antes de você se tornar nova criatura, você se batizar, isso já acontecia com você? Já. Então pronto. Isso não é porque você se batizou e a luta agora... Isso aí já acontecia e vai continuar acontecendo. Você vai perder ônibus, você vai acordar atrasado, você vai falar coisas que não era para falar e você fala. Você ainda vai passar nervoso, etc. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de você.
E a luta está ali. Da sua carne, ou seja, as paixões carnais, conforme Gálatas 5,16, contra o Espírito Santo que agora está dentro de você. Essa é a luta. E o diabo, que está fora da coisa, mas ele fica de longe tentando usar pessoas e até falsos profetas, falsos pregadores, para atrapalhar você, atrapalhar a tua mente, como no caso dele, por exemplo, com a cabeça cheia de lixo religioso, de superstição, de maldição hereditária, E aí eu falei para ele, não, irmão, pode se batizar sim. Ah, não sei, mas não sei que ele falou alguma mentira, não sei. Porque aí depois eu falei para minha esposa, eu falei, ele vai acreditar em quem? Vai acreditar em mim ou vai acreditar na mãe dele? O que será que a mãe dele está pondo na cabeça dele? Porque provavelmente ela também foi ou é da Deus Amor, não sei. Então, o que é pregado hoje, que é falado hoje para as pessoas novas convertidas, é lixo religioso. Ah, você tem que se libertar. Mas se libertar como? Eu tenho que fazer... Só se você for no consultório lá, eu quero me libertar do cigarro, eu quero me libertar do álcool. Só se você tiver dinheiro para pagar um psicólogo e tal, ou ir nessas entidades aí, nessas ONGs que é do Alcoólatras Anônimos, para poder ficar ali talvez anos, para poder se libertar, para poder batizar. E a Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Você não vê nem uma passagem bíblica aqui de quando as pessoas foram batizadas, os apóstolos, os discípulos diziam assim, não, primeiro você tem que se libertar. Primeiro você tem que se libertar. Por exemplo, os que foram batizados no batismo de João, eles se arrependiam dos seus pecados, da sua má conduta, da sua idolatria, da coisa e tal, e se batizavam. João falava para ele, não, fica uns meses aí se libertando, depois você vem e se batiza. Aí eu falei para ele, justamente, quando você se batiza, você tem algum vício, tem alguma coisa, quando o Espírito Santo entrar na tua vida, ele vai te ajudar a se libertar, a deixar esse mundo para trás. Se você bebe uma cervejinha, se você fuma um cigarro, aí a pessoa fala assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu me batizei, mas eu não era viciado em nada, não. Só que é fofoqueiro, gosta de mentir, gosta de enganar os outros através da finança, dinheiro, tá namorando, por exemplo, e comete, como que se fala? Tem sexo antes do casamento, por exemplo, e essa pessoa vai e se batiza. Vai e se batiza, por exemplo. E aí, o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a voltar atrás. Por quê? Porque ela é a velha criatura. Agora se tornou nova criatura. Então agora ela vai falar, não, agora eu não posso mais fazer isso. Tá? Então, por exemplo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Filipe encontrou o eunuco da rainha de Cândace, e ele provavelmente ele é um idólatra, lá na região africana, lá em Cândace, provavelmente era cheio de idolatria, cheio de deuses estranhos, etc. Provavelmente ele era um idólatra. E aí Filipe, no carro, ele estava lendo Isaías 53, Filipe perguntou a ele, você entende o que você está lendo? Ele falou, não, eu não entendo. Ele está falando dele mesmo? Ou seja, Isaías está falando dele mesmo ou está falando de outro? Isaías estava falando de Cristo. Aí Filipe explicou para ele sobre o livro de Isaías que ele estava lendo. Ele creu na hora. E aí foi o primeiro a apontar o lugar da água onde ele ia ser batizado. Já na hora ele falou, eis aí a água. Que impede de eu ser batizado?
Aí Filipe falou, o que vai impedir é que se você crê em Cristo de todo o seu coração. Ele falou, não, eu creio. Aí eles desceram na água e foram batizados. Não teve esse negócio de, não, mas você precisa se libertar, porque senão, de repente, o Espírito Santo, né, e tal, e não sei o que, não sei o que. Você entendeu? Então, aí eu falei, eu tava falando até com a minha esposa sobre o negócio da ceia, né? Por exemplo, o pastor não pode impedir que a pessoa que pecou não tocar na ceia, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e toma desse pão e beba desse cálice. Aí eu falei para ela, a mesma coisa uma pessoa chegar aqui, esse rapaz está do meu lado aqui, chegar e dizer o seguinte, olha, tá lá, porque tem igrejas que tem um púlpito, né, e embaixo do púlpito é uma piscina, e a pessoa puxa ali e fala assim, pessoal que vai se batizar, venha, tudo tal. E esse irmão chegava lá e falava, tá, tudo bem, eu quero me batizar. E chegar, se a igreja, se o pastor tem uma compreensão bíblica, ele fala, então tudo bem, então se batiza aqui e tá tudo certo. Se não tem uma compreensão bíblica, vai falar, não, peraí, irmão, peraí, precisamos conversar, peraí, dá um tempo aí, depois nós vamos conversar, porque não é assim não, já chegar e já entrar na água, não. E aqui na Bíblia a gente vê isso, a pessoa chegar e já se arrependia dos pecados e se batizava. E depois a luta interior vinha para eles deixar a idolatria. Ia abandonando. Às vezes ficava com alguma superstição, mas a idolatria ele abandonava. Porque, veja bem em João, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, Jesus dizendo para Nicodemos, por exemplo, versículo 3 do capítulo 3. E isto respondeu Jesus, em verdade, verdade, eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele repete de novo, em verdade, vou dizer, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, da água do batismo e do Espírito Santo, que é onde o Espírito Santo entra no teu espírito humano, no nosso espírito humano, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, não pode ver. Ver o reino de Deus é ver aqui na terra, como as obras de Deus acontecem. Embora hoje está meio difícil ver em igrejas hoje em dia, né? Tem muito espetáculo e pouca palavra de Deus. Pouca para quase nada. Não pode ver o reino de Deus e, se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, que é tanto o reino milenial, que é aqui na terra, e o reino que é a Nova Jerusalém, que é o céu. Então, eu expliquei para ele e falei, não, primeiro batismo, aí quando for chamado para batizar, pode batizar, não tem problema não. Então, a pessoa vai ter que se libertar do remédio para poder se batizar? Que negócio é esse? Então, quer dizer, jogam muito lixo religioso na cabeça da pessoa e a pessoa fica ali de bobeira, esperando ser liberta. No caso dele, ele queria ser liberto do remédio, da doença que ele tem, do problema psiquiátrico que ele tem, para poder se batizar, porque senão não pode. É brincadeira, né? É brincadeira. Então tá aí. Se você também está esperando, por assim dizer, para poder descer as águas batismais, se você tem problema, que nem esse rapaz que eu conversei, psiquiatra, toma remédio, isso não é motivo para você chegar e desistir e falar, não, por enquanto eu não vou batizar porque ainda tomo remédio. Tem problema nenhum, tá? Tem problema nenhum. Conversa com seu pastor, se ele, a não ser que se ele for daqueles, né, ainda meio neófito, que não conhece bem a Bíblia, e fala com ele, e com certeza se ele for uma pessoa Bíblia mesmo, ele vai dizer, não tem problema nenhum não. Se toma sertralina, remédios aí, paroxetina, diazepam, essas coisas, não tem problema não, pode se batizar.
tem problema nenhum. Ah, mas de vez em quando eu tomo uma cervejinha. Não tem problema. Pode se batizar. Ah, de vez em quando eu fumo um cigarro. Eu, na Deus e Amor, por exemplo, tinha uma irmã que se batizou fumando. E ela batizou, vez ou outra aparecia na igreja fumando cigarro. Depois acho que ela foi liberta, né? Que ela, conforme a palavra, conforme o Espírito Santo foi trabalhando na mente, no coração dela, ela deixou. Tinha vez que ela vinha até com aquela luva de borracha no culto para disfarçar o cheiro da mão do cigarro, né? Que tinha os dedos, fica os dedos tudo amarelo, né? E parece que ela se libertou depois. Então é isso, entendeu? Não tem empecilho. Agora, dependendo do que vier do púlpito para plateia, as pessoas nunca vão batizar, porque vai se libertar de um vício, tá? Não é fácil libertar de um vício. Quantas vezes eu, no passado, antes de ser crente, por exemplo, eu me trancava em casa para deixar de beber e fumar e não me continha, não tinha jeito. Aí quando era final de semana eu falava, não tem jeito, eu vou sair. Saía e bebia o dobro, triplo que eu costumava beber. Porque não tinha... Depois que eu me converti em 94, aí sim, eu deixei as drogas, deixei o álcool, né? E aí, graças a Deus, depois eu voltei a tomar alguma coisa uns anos atrás, mas depois eu vi que não tem futuro, não tem futuro. Então é isso aí. Você que está se preparando para se batizar, mas eu tomo remédio, tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo outro. Não tem problema nenhum. Isso não é maldição hereditária, não é seta maligna, tá? Pode se batizar. Fala com o seu pastor, conversa com o seu pastor, e aí vem aquela... Novamente eu digo, dependendo da cabeça dele, ou você vai se batizar ou não, você precisa se libertar do remédio, por exemplo, né? Que para mim é um absurdo, tá bom? Então Deus abençoe, um ótimo início de semana a todos, e um bom friozinho aí, hein? Que tá gostoso, tá bom? Deus abençoe, um abraço.